A paz do Senhor, povo de Deus. Bem, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 1, até o versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler lá pelo telão para ficar mais fácil. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E o último, para terminar, diz: e esses eram ao todo uns 12 homens. Amém? Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Amados, primeiramente eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que foi me dada, essa confiança, né? Que foi aqui colocado sobre a minha vida. Quero aqui agradecer ao anjo da igreja, ao pastor Eduardo, pelo convite. Eu sempre falo que pastor Eduardo, igreja de Itapira, não convida a gente, né? Convoca, né? E não tem nem como a gente falar não. A gente só fala não se realmente não tiver como vir mesmo, né? E eu quero aqui agradecer a Deus. Eu estava ali sentado, lembrando a primeira vez que eu vim aqui pregar em Itapira. E eu lembro que naquela pregação eu falei: irmãos, eu não sei se eu vou voltar aqui, mas se eu for voltar, né? É sinal que os irmãos são mais loucos do que eu. E graças a Deus eu tenho vindo aqui, né? Já perdi as contas de quantas vezes vim aqui, Itapira, cultuar com os irmãos. E eu fico feliz, amado. Fico feliz porque é sempre uma alegria estar com os irmãos aqui, sempre é uma alegria revê-lo, né? O povo que vai morar no céu, amém? Eu vou morar no céu. Quem vai morar, faz um barulho aí em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos aqui no segundo dia, né, pastor? 12, Deus abençoe, meu amado. 12 dias de clamor. Eu sempre falo para a igreja que sempre no começo do ano são 12 passos, 12 desafios, né? A gente às vezes costuma vir na igreja só sábado, domingo, aí chega em janeiro, meu irmão, é 12 dias encarreado. Tem irmão que pede água, né? Tem irmão que fala: irmão, não vai acabar mais? Não é verdade? A hora que chega ali por oitavo, nono, fala: não vai mais, não, falta 3, falta 4, né? Mas, amados, é sempre uma alegria. Quando você chega no último dia dos 12 dias de clamor, você agradece a Deus, porque o Senhor te ajudou, né?
E nós temos uma esperança que o ano de 2026 será um ano da unção de Deus sobre as nossas vidas, né? E eu creio, amados, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Queridos, vamos entrar na palavra de Deus. Antes disso, trago um abraço, né? Do meu pai, pastor Amado, nossa irmã Sueli também, toda a igreja do Par da Laranjeira, trago um abraço, do pastor Marcos também, da nossa irmã Dani, pastor presidente de Mojimirim também. Deus abençoe, viu? Eu sempre falo em Mogi que é meio complicado pregar em Itapira, porque quando o pastor Eduardo está, porque é uma das minhas referências atuais de pregação, né? Eu tenho 38, vou fazer 39 anos, e meu pai é pastor 40 anos. Então, a gente já nasceu ouvindo pregações, ministrações, tudo mais. Tem aqueles que a gente ouve desde criança, quando a gente tinha uns 12 anos, a gente falava assim, não, você é igual esse, você é igual aquele, mas a minha voz não ajudou, então, né? Então a gente prega com a graça que Deus nos dá, amém? Mas a gente tem algumas referências, né? Dentro da igreja, dentro da obra Brasil para Cristo. E eu posso dizer aqui que uma das referências minhas é o pastor Eduardo, sempre trazendo uma palavra. Mês passado esteve lá em Mojimirim, na Santa Ceia Unificada, e eu não pude estar. Fiz de tudo, corri aquele dia igual um louco para chegar, mas não deu tempo de chegar para ouvir a mensagem. Mas todos falaram lá que foi uma benção, e eu creio que foi mesmo, porque é homem de Deus, amém? Amados, vamos entrar na palavra do Senhor. Queridos, Paulo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, estava na cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária. E quando o capítulo começa narrando a respeito de um fato, Paulo se depara com uma cena. E que cena que é essa? Depara com 12 jovens discípulos, 12 jovens que creio eu, que estavam pregando, 12 jovens que estavam ali proclamando o arrependimento. E Paulo, amados, acredito que chega naquela cidade, depara com aqueles 12 jovens e perguntam para eles: mas vocês foram batizados pelo Espírito Santo? E eles disseram: nós nem sabemos quem é esse Espírito Santo. E, amados, e nisso daqui já me traz um grande ponto de interrogação. Porque aqueles homens pregavam o arrependimento, aqueles homens pregavam que as pessoas tinham que deixar o mundo de pecado, aqueles jovens pregavam que o reino do Senhor estava por vir, mas eles não conheciam o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tinha sido derramado naqueles dias. Tinha sido derramado já há um tempo. E Paulo chegando ali, ele fala: não, mas vocês não conhecem o Espírito Santo? Não. Mas vocês foram batizados por quê? Pelo batismo de João Batista. Somos discípulos de João Batista. E Paulo então fala assim: mas João, ele pregava, ele batizava para o arrependimento, mas ele falava que viria um depois dele. E esse um foi o Jesus Cristo de Nazaré. E ele ia batizar com água, com fogo e com poder. Esse, a qual que João Batista, uma certa vez, no Rio Jordão, pregando o arrependimento, dizendo para as pessoas: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. De repente ele olha ali na beira do rio e vê ali um homem que não era como qualquer homem, mas era Jesus de Nazaré. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual eu não sou digno nem de desatar os nós
das suas sandálias. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Entendamos que João cumpre algo importante, ao qual Jesus disse é importante que se cumpra. Foi batizado. E quando Jesus se batiza e sai do Jordão, o Espírito Santo repousa sobre ele como forma de uma pomba. E ali então começa o ministério de Jesus. Paulo, acredito eu, que falou para aqueles meninos. Falou para aqueles moços quem era Jesus. Às vezes, amado, vamos segurar aqui em Paulo. Às vezes nós estamos na igreja, pregamos, louvamos, cantamos, fazemos tudo. Tem escola bíblica, vamos, é estudo, vamos. Mas nós não conhecemos o Espírito Santo. Esse ano, a Igreja Brasil para Cristo, o tema de 2026 é unção. E unção, nós podemos olhar para a Bíblia e vamos ver vários tipos de unção. Vamos ver a unção para consagrar. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: pastor, eu comprei um carro, unge meu carro. Em Mogi isso acontece, aqui eu não sei. Pastor, eu comprei uma casa, unge a minha casa. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados, ungir, unção, quando Deus ensina e passa o ensinamento para Moisés, passar para Arão, passar para os sacerdotes, era consagrar os utensílios para o templo, para o tabernáculo. Tudo que fosse usado dentro do tabernáculo tinha que ser ungido. E aí quando a pessoa fala, unge meu carro, seu carro vai ser ungido para ser trabalhado na onde? Não, pastor, mas esse carro eu comprei. Não, esse carro é eu que vou pagar na prestação. Então eu não. Não. Então, amado, hoje está uma coisa muito. Tudo pega o óleo da unção. Pega o óleo da unção, irmão, põe no pé e sai marchando na sua casa. Põe o óleo da unção, tudo é óleo da unção. Quando nós olhamos para a Bíblia, unção era consagrar utensílios para o tabernáculo, para o templo. Consagrar era separar reis e sacerdotes. A Bíblia diz que uma certa vez Samuel vai à casa de Jessé, amando de Deus, e então ali chega ali, vê Abinadab, vê todos os filhos de Jessé e fala: ah, mais um, aquele que toma conta da ovelha, chama ele, enquanto ele não chegar ninguém come. E quando Davi chega, o Espírito Santo que estava na vida de Samuel testifica, é esse. E então ele derrama sobre Davi o óleo e unge ele a rei de Israel. A unção. Olhando para a Bíblia, temos vários segmentos. Primeiro, separação de utensílio para o tabernáculo e para o templo. Segunda coisa, separa reis e sacerdotes. Terceira coisa, quando você recebe a unção, você está sendo separado para exercer algo específico na casa do Senhor. Eu sou consagrado ao pastorado, sou consagrado ao presbitério, sou consagrado. Você está sendo ungido para fazer algo específico na casa do Senhor. Algo que você foi separado por Deus.
A unção, ela representa várias coisas. E uma delas é ser separado para fazer a obra do Senhor. Tiago, então eu não posso pregar? Eu não sou pastor. Eu não sou presbítero, não posso pregar, então eu não posso. Você deve. Você não pode, você deve. Nós temos que pregar em todo tempo. Em todo tempo e fora de tempo. E entenda, amados. Pregue. Pregue sempre. Pregue quanto você puder. E se necessário, use palavras. Porque sempre vai ter alguém que vai estar te observando. E o seu testemunho vale mais do que 1000 palavras. Não adianta eu ficar pregando na igreja, lá no meu trabalho. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus muda a vida do ser, do ser humano. Jesus muda a vida do homem e da mulher. Mas sou fofoqueiro. Todo mundo quer estar perto de todo mundo, menos perto de mim. Amado, eu já trabalhei com gente crente, homem de Deus, prega, cheio da unção. E quando chegava no ambiente, parecia que todo mundo repelia dele. Só via a gente saindo de perto. Eu sei que às vezes nós temos o gênio forte. Você não é obrigado a conversar com todo mundo. Não é porque eu amo que eu tenho que ficar lambendo. Eu já falei para todo mundo. Tem gente que acha que amar é ficar, ai, irmão, ai, irmãozinho, ai, meu... Lá em Mojimirim tem uma denominação e tudo para eles é assim, ai, eu já te falei que te amo. Ai, eu te amo. Ai, meu irmão, eu te amo. Eu te amo. Ai, te amo. Te amo. Ai, como eu amo. Te amo. Não, porque eu amo. Eu amo. Meu irmão, quando fala muito eu te amo, começa a gerar o quê? Falsidade. Falsidade. Sabe como eu falo eu te amo? Sabe como? Não é falando, é demonstrando. É quando você está passando por um momento difícil, eu oro pela sua vida. É quando às vezes você está meio fraco, meio desanimado, eu chego e falo, ei, irmão, se levanta, Deus é bom, o diabo não presta, e nós vamos morar no céu. Sabe como quer dizer eu te amo? É quando você vê o irmão errado e fala, ei, se conserta, varão, senão você vai para o inferno. Está reclamando que aqui é quente? Imagina o inferno. Lá não tem ar-condicionado. Ô, meu irmão, amar. Eu falo para as pessoas, amar não quer dizer aceitar tudo. Amar é você corrigir o que é necessário. Você ama o seu filho? Ama. Você não corrige ele? Você vai deixar ele ficar colocando a mão na tomada ou você vai repreender ele? Amados, é amor. Mas daí, tem gente que acha que não, mas eu sou cheio de Deus, mas é chato. Sou cheio de Deus, mas é mentiroso. Sou cheio de Deus, mas faz fofoca. Sou cheio de Deus. Amado, eu conheço homens de Deus que não, o irmão dele não suporta ele. E aí, chega para mim e fala, não, mas eu sou cheio de Deus. Será? Será que é cheio de Deus? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nós possamos esse ano, não esse ano apenas. Eu sei que a igreja de Itapira começou no ano passado, o ano da unção. E eu creio que esse ano será a porção dobrada. Amados, faça tudo, faça na direção do Espírito Santo. Faça as pessoas olhar para você e ver Deus. Não como uma história que eu conheço, presbítero. Tinha um casal de crentes que morava em uma casa. O homem trabalhava o dia todo. Chegava em casa, brigava com a mulher, brigava com os filhos, com o cachorro, com o papagaio, fazia aquele furdunço e só palavrão que acontecia. Aí chegava no domingo, colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja.
Aí no outro dia quebrava o pau e xingava todo mundo, chegava, xingava, batia em todo mundo. E aí um dia ele resolveu colocar uma frase no muro da casa dele. Essa casa pertence ao Senhor. E aquilo ali foi 1 mês, 2 meses. Os vizinhos, chegou uma hora, meu irmão, que os vizinhos não aguentavam mais. E aquele dia aquele homem chegou, parece que cheio de outra coisa na vida dele. Brincou com a mulher, com os filhos, mesma coisa, bateu nos cachorros e tudo mais, quebrou panela e só voava, só escutava aquela gritaria. Aí de madrugada o vizinho foi lá e escreveu uma frase no rodapé do muro. E aí aquele homem acordou de manhã, foi trabalhar, não viu nada, porque estava meio escuro, voltou, quando voltou, viu aquela frase e ficou bravo. O que estava escrito no muro? Essa casa pertence ao Senhor. E embaixo, mas foi alugada para o diabo. Meu irmão, não adianta chegar na igreja e pular. Não adianta chegar na igreja e glorificar. Não adianta chegar na igreja e pagar de santo, porque eu vejo o seu exterior e para mim aqui está tudo bonito, mas há um ser que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, e ele olha a intenção do coração do homem, porque ele olha por dentro, e ele sabe tudo o que pensamos ou o que falamos. E dele nada pode se esconder. Nada pode. O ano da unção. A unção para utensílio. A unção para separar reis e sacerdotes. A unção era para fazer algo. Mas quando eu olho sobre a unção, também vejo a unção para curar enfermo. A Bíblia diz que, Tiago fala, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, o quê? Unja com óleo, porque a oração da fé sarará o enfermo. A unção, amado, ela tem vários significados. Mas eu quero aqui nessa noite falar sobre a unção que representa o poder de Deus na vida do homem. A unção que a Bíblia diz que e nos ensina que quando vem sobre nós, fazemos aquilo que nunca poderíamos imaginar que iríamos fazer. Chegamos aonde nunca pensamos que íamos chegar. E nós também começamos a ver, começamos a ir aonde jamais iria. Davi, pastor de ovelhas, recebeu a unção, começou a fazer coisas que nunca fez. O que aconteceu? Começou a aparecer o quê? Urso, leão. E ele protegia as ovelhas. Começou a fazer coisa que nunca tinha feito antes, guerrear. Começou a fazer o que ele nunca imaginava. A unção levou para onde ele nunca imaginava, de pastor a ser rei. A unção fez ele alcançar o que jamais imaginava. Então, amados, eu quero dizer para você nesta noite, a unção de Deus está neste lugar. Mas o Senhor, Ele é educado. E Ele só dá a unção dele para quem quer. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando sai, o Espírito Santo vem sobre ele. A unção de Deus vem sobre ele. E a unção que eu quero falar para você nesta noite é a unção que representa o poder de Deus e a autoridade de Deus. A Bíblia nos relata que Jesus, ele foi ungido, ao qual começou a fazer as obras do Senhor na terra. Eu quero dizer para você, querido, nesse ano 2026, busque sempre a presença do Senhor. Busque sempre estar na direção do Senhor, porque é Ele que derrama sobre você a unção.
Jesus, ele fez tudo porque com ele estava o Espírito Santo, ao qual ungiu ele. Eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos aqui e talvez você pode ser esses 12 discípulos que Paulo está relatando aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Faz tudo na igreja, sabe tudo o que acontece, sabe, prega, traz gente, mas muitas das vezes não conhece o Espírito Santo, não conhece a unção de Deus sobre a vida. Tem gente muitas das vezes que chega na igreja e sente apenas um arrepio, sente apenas um calor. Tem gente que chora. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que o anjo do Senhor, quando aquela multidão vendo Jesus subir a sua ascensão, disse: ei, não fique triste, porque aquele mesmo que subiu vai ser o mesmo que vai descer. Mas ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que quer dizer poder? Quer dizer, diamo, que vem da palavra dinamite, que explode. Cada um, meu irmão, quando vem, cada um reage de um jeito. Tem gente que chora, tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que marcha, tem gente que glorifica, tem gente que deita, tem gente que ajoelha, tem gente que fica em pé, tem gente que levanta a mão, tem gente que glorifica. Enquanto você não dá um glória, eu não paro. Tem gente que glorifica, tem gente que exalta, tem gente que fala em línguas, tem gente que glorifica ao Senhor, porque a unção desce, o poder desce, todos são cheios da presença. O povo estava reunido, cerca de 120. E quando a palavra do Senhor diz que, como um dia como hoje, eu acredito, não fala se é sábado, se é domingo, fala que estavam reunidos. E de repente houve-se um vento. Que vento? Como de um vento impetuoso, e enche a casa. Todos são cheios do Espírito Santo. Pedro, que era pescador, sai para fora de casa, prega a palavra. 3.000 aceita Jesus. Meu irmão, sabe o que é isso? É unção, é poder, é o Espírito Santo de Deus. É isso que nós queremos. Amado, eu sou pentecostal. Essa igreja Brasil para Cristo nasceu no fogo, cresceu no fogo e é do fogo. E eu quero dizer para você, se você não é acostumado com o fogo, comece a acostumar, porque no céu será a glória de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Eu sinto graça, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Aleluia! É o poder, é a graça. Eu venho para a igreja, eu não venho para ouvir quem canta, eu não venho para ouvir quem prega, porque quando eu mesmo no banco eu louvo cheio da unção. Quando eu oro com unção. Quando prego com unção. Quando glorifico com unção, porque é o Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas. Paulo chega e fala: ei, vocês conhecem? Quem era Paulo? Aquele que era perseguidor, mas teve encontro com o mestre no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que uma certa vez, ele segue, jejuando e orando. A Bíblia fala para o homem de Deus: vai lá na rua chamada direita. Vai ter um homem, mas Senhor, mas esse é perseguidor. Mas Senhor, esse aí mata crente. Mas Senhor, amado, uma certa vez, pastor, eu orava muito ao Senhor porque eu queria falar em línguas. Escute, igreja. E nós íamos para o monte e eu ia. E eu falava: Deus, via todo mundo falando, eu falava: agora pega eu, pulava eu. Eu falava: mas Jesus, mas que negócio que é esse? Jejuava, amado, fazia tudo o que vocês imaginam. Às vezes, culto de busca de
de poder, o pastor falava, vem falando glória. Eu falava glória, 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 glória. E nada. Aí eu lembro que um dia eu cheguei, eu falei assim, hoje eu vou na igreja, eu não vou fazer nada. Se Deus não quer nada comigo, eu vou na igreja porque hoje é dia de culto, numa quinta-feira. E estava armando chuva. Meio de semana já vai menos gente. Armando chuva, falei, esse culto é meu. Falei, hoje eu vou, eu não quero nem oportunidade. Naquela época, amado, hoje, mas o pastor, naquela época era o Jarbas, cobrava uns entalinhados, a gente era obreiro, entalinhado. Apesar de estar de terno, mas tinha entalinhado. Eu falei, hoje eu vou de calça jeans, tênis e camiseta. Quero ver. Cheguei na igreja e sentei. Falei, hoje eu só vou ouvir. Ouvindo a mensagem, ouvindo o culto, louvor, tal. Ele sai do lugar dele, vem para mim e fala assim, Tiago, falei que hoje você vai pregar. Eu falei, não vou. Mas não vou mesmo. Não, hoje você vai pregar. Eu falei, não vou, nem Bíblia eu trouxe. E outra, como é que eu tô? Ele falou, se for por causa de Bíblia, prega a minha. Meu irmão, a minha Bíblia era pequenininha na época. Ele me deu um tijolo. E eu só sabia ler na minha Bíblia. E até hoje eu só sei ler na Bíblia que é a minha. Se você emprestar a sua, eu vou penar. Peguei a Bíblia dele, falei, ele falou, tá aqui, prega. Eu falei, vou pregar o quê, meu Deus do céu? Estou precisando de uma palavra hoje, porque o Senhor não fala comigo. E, amados, eu falei, não, eu vou. Abrindo um salmo que a nossa irmã Clarice, missionária Clarice de Espírito Santo Pinhal, ela sempre recitava. Salmo 144. Eu falei, eu vou nesse. Amado, eu peguei o microfone, saudei a igreja, li o texto, pedi para a igreja repetir o texto. Eu já estou ganhando tempo, não estou? Orei, preguei. Olhei o relógio, tinha dado 15 minutos. 15 minutos. Mas eu preguei com força, pastor. Eu preguei que até suei. Aí eu falei, não é possível, da hora que eu peguei o microfone até agora, andou 15 minutos. Eu falei, Senhor, o que eu falo mais? Botei a igreja de pé e falei, vamos orar. E amados, aquele culto foi um marco na minha vida. Deus se manifestou no meio da igreja. Aquele culto foi a primeira experiência que eu tive sobrenatural pregando a palavra de Deus. Aonde eu via senhoras chorando. Eu via homens parrudo, ajoelhado. Crente que eu nunca vi nem dar um glória. Sabe aqueles crentes que você fala, como é que é a voz dele na igreja? Porque você não escuta nem um glória do irmão. E aí, amados, saí daquele dia da igreja regozijante na presença de Deus. Cheguei no meu trabalho. Cheguei, aí tinha uma crente lá. Você está alegre? Você está alegre, Tiago? Falei, nossa, ontem aconteceu um negócio extraordinário na igreja. É? O que aconteceu? Curiosa? E eu estava no manto. Peguei e já falei para ela. Já falei, nossa, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, nossa. Falei, o quê? A Igreja Brasil para Cristo, o nível lá caiu, hein? Eu falei, caiu porque agora até você prega? Eu falei, foi uma benção. Eu falei, mas não, nossa, eu até pensei em fazer uma visita lá, mas agora, como eu sei que até você prega, nem lá eu vou. Eu falei, Deus, será que eu sou tão ruim desse jeito? Aí nisso, eu fui para frente. Eu estava na cozinha, eu fui para frente. Aí o irmão da quadrangular, Fabinho, chegou e falou, Tiago, o que aconteceu? Você estava tão animado? Você foi lá no fundo, voltou, você está com dor? Eu falei, não.
Aconteceu isso, ele falou, Tiago, só fala mal quem não tem. Só reclama e só aponta quem não tem. Se ela tivesse a autoridade de Deus na sua vida, ela não falava mal de você, ela te apoiaria. Mas como ela não tem, ela só quer te criticar e te jogar para baixo. Paulo estava lá, mas esse não, Senhor. Talvez muitos disseram para você, mas você, é você porque você é vaso escolhido do Senhor. As pessoas olham a aparência, mano. As pessoas olham status. Eu conheço um irmão que falou, Tiago, vou trocar de carro, pegar um carro mais novo. Falei, por quê? Porque, amado, é para me ganhar uma oferta melhor, porque daí os irmãos vê eu, o terno alinhadinho, o sapatinho mostrando a canela, bico de fino, como é que seria o nome do sapato? Porque daí eu falei assim, meu irmão, o que você acha? Eu falei, eu acho que você é um mercenário. Por quê? Temos que pregar por amor, viver por amor, porque quem nos dá de graça nós temos que retribuir. Como eu vou vender o azeite se quem dá o óleo é o Deus? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E amado, mas chega de gravatado, chega uma gravata mais bonita, com um carrão. Aí as pessoas falam, não, esse é homem de Deus. Querido, homem de Deus é aquele que ora ao Senhor, busca ao Senhor, teme ao Senhor, clama ao Senhor. Talvez as pessoas não te olham, porque você não tem uma representação tão grande, mas aquele eterno olha dos céus e fala, ali está meu filho, ali está minha filha, ali está um servo, ali está uma serva, ali está um homem cheio de Deus. Talvez olhavam para Davi e não via nada, mas Deus via o rei, via o homem segundo o seu coração. Paulo foi lá, impôs as mãos sobre Paulo, Paulo voltou a enxergar e dali em diante começa o ministério de Paulo. Paulo chega em Éfeso e se depara com esses 12 jovens. E pergunta para eles, vocês conhecem? Amado, eu quero perguntar para você nessa noite. Tem gente que está na igreja há muito tempo, mas não conhece o Espírito Santo. Eu falo sempre na igreja, eu gosto do manto. Eu nasci, cresci, eu vi coisas já, amado, de a gente ficar até meio aterrorizado. Já vi. Já vi gente, muitos anos de igreja, e não conhece ainda o Espírito Santo. E às vezes tem gente que chega na igreja na segunda, na terça-feira, já é batizado no Espírito Santo, e tem que falar, mas por quê? Por quê? Aí eu falo, não sei. É Deus que quer, é Deus que faz, é Ele que manda. Mas a Bíblia diz que Paulo pergunta para eles, ei, vocês são batizados no quê? No arrependimento. Mas vem cá, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Vocês querem conhecer, vocês querem ter uma nova experiência com o Espírito Santo? Como que faz? Vem cá. Amado, só dá aquele que tem. Só dá aquele que tem. Vem cá. E impondo as mãos sobre ele, todos foram cheios. A unção de Deus foi derramada. Aqueles jovens agora não pregavam mais o arrependimento, mas pregavam o arrependimento, pregavam o reino com poder, com autoridade e com a unção de Deus. A unção na vida do homem, a unção na vida do crente, ela faz toda a diferença. E eu quero finalizar aqui a mensagem nesta noite, no nome de Jesus, dizendo para você, crente, dizendo para você, minha amada, meu amado, e como Jesus, livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz que como Jesus de Nazaré foi ungido
com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Como Jesus foi ungido por Deus, recebeu a unção de Deus. Paulo, Pedro, aquele pescador ao qual mal falava, mas quando recebeu a unção, foi ungido pelo Espírito Santo, até a sombra dele curava. O sobrenatural realizava. Paulo, cheio da unção, até os lenços que ele tinha curavam a enfermidade. E, amado, eu quero dizer algo importante para você. O que é para você é para você. O Senhor, nesta noite, quer entregar algo especial para você. Naquele dia, aqueles 12 estavam ali e foram cheios os 12. E se tivesse 20, seria os 20. Mas eram os 20 que queriam, eram os 12 que queriam. Esse ano, o ano da unção. Representando aqui o mês de fevereiro, mas eu creio que esses 12 dias vai ser 12 dias de unção para a igreja. Eu creio que esse ano de 2026 vai ser o ano da unção como o ano de 2025 foi. E eu creio no nome de Jesus que na sua vida a unção de Deus virá ainda mais na sua vida.